Segunda Epístola de Pedro 2, do 1 ao 3, nós estamos fazendo a exposição dessa epístola. Segunda de Pedro 2, do 1 ao 3 diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Oremos. Nós agradecemos ao Senhor, porque não está em nós o manter-nos de pé, mas na tua graça, no teu poder, na tua promessa, e aquilo que é dito no final de Judas, que tu és poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar para si exultantes naquele dia. E assim rogamos, ó Deus, que mesmo sabendo que a tua graça nos guarda e que somos guardados pelo teu poder, que também tenhamos o desejo de nos guardar, de nos santificar, de nos consagrarmos ao Senhor, de sermos puros, de zelarmos pela verdade e vivê-la de maneira adequada, para que o mundo saiba que tu enviaste Jesus e possam crer nele. Assim rogamos também nesta manhã a iluminação do teu Espírito para o aproveitamento da pregação em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já faz um bom tempo desde o nosso último encontro nessa epístola, e eu vou resumir, acho que uns 17 sermões em 5 pontos. 5 pontos para a gente poder continuar da onde estamos aqui. Primeiro, Deus nos concedeu tudo o que é necessário para alcançarmos o destino que Ele estabeleceu para nós, de sermos mais semelhantes ou parecidos com Jesus Cristo. Nós somos salvos para boas obras, nós já vimos um sermão sobre isso, mas em Romanos 8 é dito que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Deus nos deu tudo para chegarmos lá. No início dessa segunda epístola é dito: nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então esse é o primeiro ponto, nós resumimos vários sermões nesta ideia. Segundo, à medida que praticamos a vontade de Deus, exercendo as virtudes cristãs, nossa convicção em relação ao nosso chamado e eleição se fortalece. Qual é a receita para que você não tenha dúvida de que você é um eleito, que você é um salvo? A resposta, Pedro fala, unindo a paciência, a perseverança, a virtude, quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós praticamos a vontade de Deus. Quanto mais praticamos a vontade de Deus, mais temos certeza que somos de Deus. Mais temos certeza que somos de Deus. Terceiro, a santificação, que é o tema do capítulo 1 todo, e eu vou explicar porquê quando a gente vai contrastar com os falsos mestres. A santificação está profundamente enraizada na verdade. Não apenas naquilo que aprendemos, mas naquilo que constantemente revisitamos em nossa mente e nosso coração. Lembra que aqui em 2 de Pedro, no capítulo 1, Pedro fala, olha, eu estou me empenhando que até quando eu partir, vocês não esqueçam do que eu falei para vocês. Eu estou trazendo à memória estas verdades. Eu não quero que vocês esqueçam disso. Tenho isso sempre em a alcance da vossa mente. Especialmente aqui, quando a gente vê versículos 15 e diante. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, capítulo 1, a que todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo.
Quarto, a santificação tem motivação profética. Pedro vai falar do que Deus deu e ele faz uma mudança para o que Deus fará. E ele vai inserir o tema profecia, quando ele fala da vinda do Senhor. E ele está unindo a obediência, a confirmação da eleição, o chamado, a prática das virtudes, a essa verdade máxima que é o evento que nós aguardamos, o Senhor vindo buscar a sua igreja. Além disso, a santificação possui uma motivação profética. Caminhamos em meio a um mundo em trevas, aguardando o momento em que a luz plena se manifestará, que é o quê? A vinda do Senhor Jesus para o seu povo. Verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Está usando uma linguagem para dizer que a nossa vida nesse mundo, a obediência, somos essa candeia, até que o dia clareie, que é o quê? Quando Cristo vier buscar o seu povo. Por último, que é a transição do capítulo 1 para o capítulo 2. Se o capítulo 1 ele está falando daqueles que verdadeiramente pertencem a Deus, o capítulo 2 ele está falando daqueles que se dizem de Deus, mas não são. E a marca principal, olha só, enquanto os filhos de Deus se santificam em expectativa pela volta de Cristo, os falsos mestres vão ao caminho oposto. Enquanto os salvos trilham o caminho da santidade, olhando para a eternidade, ansiando pelo retorno de Cristo, os falsos mestres descambam em uma vida profana, desobediente, aviltante. Eles se afastam da verdade, vivendo de maneira profana e assim confirmando a própria condenação deles. Então, dessa forma, irmãos, continuaremos seguindo o pensamento do apóstolo Pedro, que agora nós só vamos meditar no verso 2 e 3. Antes de termos esse ato aí, nós já tínhamos meditado no versículo 1 do capítulo 2. Então, nós vamos continuar seguindo o pensamento do apóstolo Pedro, que não apenas alertava aqueles irmãos do passado, mas também nos adverte hoje, desafiando-nos a discernir a vontade de Deus para os nossos dias. Versos 2 e 3 é o foco da nossa meditação hoje, e eu resumi nessa seguinte frase: os falsos mestres conduzem muitos à corrupção, manchando a verdade do evangelho, explorando os fiéis com engano, mas a justiça de Deus não falhará sobre eles. Eles corrompem, eles extorquem, eles mancham, mas Deus vai pegar eles no momento certo. 2 pensamentos básicos, bem práticos e diretos para a gente meditar nessa manhã. Primeiro, todo falso mestre tem uma vida contrária ao evangelho. Eu sei que nessa época do politicamente correto, apontar o dedo é uma coisa assim, quase como se fosse um crime, né? Você falar o óbvio, que a grama é verde, que o céu é azul, que a água é molhada, né? Isso ofende. Hoje os sentimentos estão muito mais guardados do que fatos. Mas é importante nós lembrarmos que Pedro está falando isso aqui para nós também. Todo falso mestre tem uma vida contrária ao evangelho. Verso 2: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Os falsos mestres, desprovidos da vida transformadora do evangelho, são incapazes de trilhar o caminho da verdade. E em vez de chamarem as pessoas ao arrependimento, eles oferecem exatamente o que o mundo deseja: um alívio superficial para a consciência, sem a necessidade de abandonar uma vida mundana. E é isso que a gente nota: ministérios, pessoas que se dizem enviadas de Deus, elas arrebanham multidões, onde elas se sentem confirmadas no estilo de vida que elas já possuem. Não há um desafio,
Não há um apelo à mudança, simplesmente dão uma roupagem santa e eles continuam nessas práticas. Eu disse que eu ia enviar no grupo da igreja vários vídeos de exemplo, eu estou recolhendo ainda, mas tem um que eu vi recentemente. Eu não sabia do nome de uma festa chamada Sunset. Não sei se alguém já ouviu falar. Festa Sunset. Aí fizeram um culto estilo Sunset, que é o quê? Parece que é uma festa na viração do dia, né? 5, 6 horas da tarde. E aí o pessoal, ao invés de estar dentro da igreja, eles estão fora. Parece um bar, boteco mesmo, mesinhas redondas e tal. O pessoal vem de óculos. E aí tem lança-chamas assim na frente da igreja. E eles têm uma balada lá e a pregação está lá. E isso é santo. Isso é bom. Mas é basicamente o que Pedro está dizendo. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. O seu poder de persuasão atrai multidões. E é uma coisa que a gente fica se perguntando. Como é que esse mundaréu de gente não consegue ver que isso está errado? E aí você troca o canal, é um mar de gente. Você vai ver YouTube, milhões de visualizações. Aí você vai ver os comentários, todo mundo aplaudindo, falando, gente, mas isso daqui é absurdamente errado. Mas é porque eles promovem uma liberdade que, na realidade, conduz à destruição. Tem alguma tradução diferente para a palavra libertina no versículo 2? Se alguém está com a corrigida fiel. Destruição. Dissolução. A palavra aqui é Apollyon. Quem lembra de Apollyon? Peregrino. Lá em Apocalipse, fala de Apollyon. Destruição. A gente tem a tradução por libertinos, mas Pedro está dizendo o seguinte, e muitos seguem este caminho que leva à destruição. Que leva à destruição. À medida que estes ministérios, sustentados por falsos mestres, crescem e alcançam influência, acabam se tornando a principal referência religiosa para os incrédulos. Quantas e quantas vezes você já foi colocado no mesmo pacote que os vários falsos mestres aqui no nosso Brasil? Porque eles têm mais visibilidade, porque eles estão nos programas de TV, porque eles conseguem atingir ou ter mais projeção midiática, e os ímpios não sabem fazer essa separação. Então, se você fala que é crente, qual é a referência que eles têm? Não é um Spurgeon da vida, não é um John Bunyan, não é um Nicodemo, não é ninguém. É Malafaia, é Edir Macedo, é R.R. Soares. E aí eles começam a olhar e falar, mas isso é cristianismo? Se for igual isso, eu prefiro ficar assim. Mas é o que Pedro está dizendo, muitos seguirão as suas práticas libertinas, eles acabam se tornando uma referência, por quê? Por causa deles o caminho da verdade é infamado. Bancada evangélica. Pega a bancada evangélica. Como que estas coisas se tornam uma pedra de tropeço para o evangelho? Mas por que muitos vão segui-los? O único texto que eu quero ler fora de Pedro é 1 de João 4. Diz assim, 4 do 1 ao 5. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por que muitos seguirão? A resposta. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo aqui é incrédulos, tá? É, incrédulos. Quero trazer aqui 3 exemplos de que maneira eles infamam o caminho da verdade e porque muitos o seguem. Primeiro,
eles tendem a relativizar o pecado. Pecado não é uma matéria importante, terrível. É uma coisa relativa. Algumas igrejas promovem uma visão distorcida da graça, só ver a infinitude que saiu agora de pastores homossexuais, trans, drag queens, não sei das quantas. Quantos e quantos agora falam abertamente em mídia social, não que eles devam viver num gueto, não tem nada de violência, mas a ideia é o quanto que aquilo que a Bíblia abertamente fala contra, eles promovem. E muitos seguem. Dizendo que Deus não se importa com o pecado, ou que tudo pode ser justificado pelo amor divino. Então, 3 resultados dessa situação que eu acho que os irmãos vão ter uma visão clara, porque já aconteceu em nosso país e isso é fácil de ser identificado. Primeiro, uma normalização da imoralidade sexual entre membros e até líderes, sem qualquer chamada ao arrependimento. Quantos escândalos sexuais são abafados? São abafados porque, não, mas é uma pessoa, não, mas ele... Tem um aqui recente, aqui no Rio de Janeiro, termina com Barreto, né? Alguns vão lembrar. Casos de adultério, fornicação, promiscuidade dentro da igreja sendo ignorados ou até encorajados sobre a justificativa de que Deus perdoa tudo. Depois eu peço perdão para Deus. Lideranças que vivem em pecado e continuam no ministério sem qualquer disciplina ou correção. Falsos mestres, é como se isso fosse, assim como a terra tem a lua que o acompanha, é como se fosse a lua deles, esses pecados. Ficam ali orbitando a vida deles. O evangelho do entretenimento. Se por um lado há uma frouxidão moral, por outro se torna como se fosse o parque de diversões. A alegria e o prazer acima de tudo. Algumas igrejas transformam o culto em um espetáculo. A simplicidade, irmãos, aqui, não é que nós não devamos nos esmerar e oferecer o melhor em tudo que está ao nosso alcance. Em tudo que nós fazemos aqui, se eu toco, se eu dirijo aqui, se eu estou fazendo essa... Nós temos que fazer o melhor. Não é essa a questão. Mas a gente vê o outro lado, uma ênfase no entretenimento, como se fosse um show. É um show. A pessoa ela vai com a impressão de que ela não esteve num culto. Ou que aquilo é um culto de verdade. Que se ela visitar uma outra igreja que não tem aquilo, ela fala, não fui num culto. Não experimentei a Deus. O foco está mais na experiência sensorial e emocional do que o ensino bíblico sólido. Apagam-se as luzes, fica aquela musiquinha no fundo ali para quebrar o coração. Às vezes até gelo seco aparece no meio. Né? Sabem como... Às vezes, eu já fui pregar em igrejas que enquanto a pessoa estava ministrando e sentada ali, né? Tem certas igrejas que eu vou pregar, sempre tem aquela parte de oportunidades. Né? E às vezes chamam para sentar lá na frente, e lá da frente a gente vê tudo. Teve uma igreja que eu fui pregar muitos anos atrás, a pessoa ficava assim, ó. Quem prega e tem alguém tocando, o que é isso daqui? A pessoa que está tocando é para aumentar a intensidade do que está falando, porque ele está vendo que a fala, mas a música está causando alguma coisa, e por ali não é quebrantamento espiritual, é manipulação. É manipulação. Dança sensual, apresentações exageradas, práticas questionáveis são inseridas sob o pretexto de atrair os jovens ou atualizar a igreja. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder os nossos jovens. Irmãos, novamente, o que há no culto normal de domingo que não serve para o jovem? Depois eu gostaria de ouvir de vocês lá fora. Vocês podem me parar e falar, olha, isso aqui não serve para a juventude. Não que não deva ser feito. Até agradeço o Maurício e os irmãos que fizeram um trabalho ontem. Não é essa a questão. A gente está falando do exagero. Daqueles que enfatizam demais essa faixa etária na igreja, como se não existissem outras faixas etárias.
Como se as criancinhas ou até os mais velhos não fossem importantes. Só a juventude que importa na igreja, porque senão a gente vai perder eles. Irmãos, quando Cristo salva alguém, quando Cristo transforma alguém, irmãos, esses poços cavados por homens não é a mesma coisa que a água da vida. Lembra quando Jesus fala para a mulher samaritana? A água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Aquele poço que ela ia buscar, foram os descendentes de Jacó que abriram. Eu sou um poço. A placa da igreja é um poço. O estilo do culto é um poço. Mas a vida com Cristo é água a jorrar. Quem se converteu de fato, essas coisas não serão prioridade. Irreverência toma lugar da adoração genuína, tornando os cultos mais parecidos com festas ou eventos seculares. Teve um que estão exportando, sempre vem lá de fora, acho que é daquela Betel, que durante o culto tem pintura profética. A pessoa está pregando, e aí tem vários negocinhos de pintura lá, e elas pintam o que o Espírito Santo mandar elas a pintarem. Eu poderia ir longe, mas não vale a pena. Muitos ministérios criam uma cultura de idolatria ao líder, que é o terceiro ponto de como que eles infamam o caminho da verdade. Frouxidão moral, show, e às vezes a divinização do líder. Cultuam o líder. Os seguidores tratam o pastor como uma figura inquestionável, quase divina. Não pode. Não pode. Abusos morais, sexuais, financeiros são encobertos para proteger a reputação da liderança. Todo mundo já ouviu falar daquele pastor Marcos Pereira, né, o que passa o paletó. Tempo atrás teve uma reportagem da Record que lá no centro de recuperação algumas obreiras acusaram-no de abuso sexual e ele confessou. Como a mente do brasileiro é curta, se fosse memória do elefante, muita coisa não estaria como está acontecendo hoje. Essa semana tinha uma foto dele com aquele tal do Oruan. Sabe quem é Oruan, né? Aquele cantor, filho do traficante. Dizendo, esse daqui é um escolhido de Deus. Ele é abraçado com o homem, na mídia. Aí eu falo, o que a gente vai esperar? Se a gente entra no nosso canal do YouTube, se tiver no mês 300 visualizações ou 400 visualizações ao todo de tudo que a gente faz, mas você entra no canal de um homem desse, é 10, 20 mil no primeiro vídeo. E eles acabam se tornando aquilo que é chamado de padrão para o pensamento dos incrédulos. Então, todo falso mestre tem uma vida contrária ao Evangelho. Eles pregam uma vida que leva à destruição e as pessoas falam mal do Evangelho por causa do estilo de vida que essas pessoas levam. Tá? Pastores que andam com segurança, vêm de helicóptero, carro blindado e por aí vai. Todo falso mestre não é movido pelo amor a Deus, mas pelo amor ao dinheiro. Não há altruísmo, não há uma mão estendida sem um plano para tirar tudo. O texto vai dizer, 2 de Pedro, e também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Além de inovarem com uma prática cristã controversa, seus olhos não estão nas coisas do alto, mas nas daqui da terra. E aqui eu quero citar pelo menos 2 que fazem parte desse grupo que há anos vem assolando o mundo evangélico brasileiro e mundial. Teologia da prosperidade e confissão positiva. Separei 2 frases de cada. Teologia da prosperidade, frase muito comum. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja rico. A pobreza é uma maldição que pode ser quebrada pela fé e pelas ações corretas. Teve um pregador, acho que é o Abílio Santana. Ele falou que Jesus era rico porque ele tinha uma casa na praia. Tinha que abrir e levar junto, igual levou o Coreia da Tanha Birana, sugar lá pro Sheol. E todo mundo, amém.
Esse mesmo disse que ele era maior que Abraão, maior que Moisés, porque eles foram chamados de amigos e servos, mas ele era chamado de filho de Deus. E o pessoal, nos Gideões, falando, amém, pulando e fazendo tudo. São estes que se tornam, invariavelmente, infelizmente, a cara do que é chamado de evangelho. Confissão positiva. Kenneth Hagin, por aí vai. A confissão positiva permite aos cristãos exercer domínio sobre suas almas e objetos materiais ao seu redor. É um misticismo entrando na igreja. Os crentes podem reivindicar o que quiserem de Deus, simplesmente falando. Apenas declare. Apenas libere a palavra de bênção. Eles usam muito essa expressão. Estes são mestres em frases de efeito. Porque o texto diz palavras fictícias, literalmente, palavras preparadas para. Eles olham para você e pensam, é isso que ela precisa ouvir. É isso que ele precisa ouvir. Em outras palavras, aqueles jargões evangélicos, aquelas frases de efeitos que nós já estamos cansados, carecas de conhecer, faz parte do repertório linguístico dos falsos mestres. Alguns exemplos. Você determina a sua bênção com a sua boca. Declare sua vitória financeira e ela se manifestará. Plante sua semente de fé e colhe em abundância. Lembra da Bíblia de R$900 que foi vendida uns anos atrás? O Mori Cerulo e um outro aí. Hã? Se você não prospera, é porque não tem fé suficiente. Quem dá, recebe em dobro. E tem até um que não está na Bíblia, eles falam como se estivesse na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Irmãos, isto aponta que seus sermões não provêm de Deus. Poderia ler Jeremias 23 todo, mas não dá tempo. Não vem de Deus, da sua palavra, mas de seus próprios corações corrompidos e gananciosos. Então Pedro está dizendo o seguinte: enquanto os eleitos caminham na virtude, tendo mais convicção de que pertencem a Deus, os falsos mestres não conhecem esse caminho. Eles vão na direção oposta, eles vão em direção à perdição, eles têm práticas questionáveis, eles têm motivações dúbias. Deus não é o alvo dessas pessoas. Então, para a gente concluir, 3 aplicações. Primeiro, é importante discernir os ensinos que consumimos. Hoje, todo mundo pode ouvir mais de um pregador se quiser. De qualquer língua, de qualquer vertente teológica, hoje você tem acesso a tudo. Se você é uma pessoa criteriosa, ouça. Mas se você é uma pessoa de fácil influência, cuidado. Vai começar um sincretismo, vai querer pegar um pouquinho de cada coisa. Os falsos mestres não surgem apenas em igrejas, mas também em livros, redes sociais, vídeos na internet. Muitos cristãos se deixam levar por mensagens que apelam às emoções, mas não possuem base bíblica sólida. Agora estão dando trela para o Rodrigo Silva. Todo mundo sabe quem é Rodrigo Silva, né? Um arqueólogo dos adventistas. O pior são os cristãos abrindo mão do que sempre confessaram. O que o adventismo é? É uma seita pseudo-cristã. Mas, porque a pessoa é queridinha na mídia, está-se uma exceção. Bem-aventurado o que não se condena naquilo que aprova. Então, aqui vai a primeira aplicação. Examine cuidadosamente aquilo que você ouve e assiste. Compare tudo com a palavra de Deus. Busque pastores e mestres comprometidos com o ensino fiel das Escrituras. Segundo, não meça a espiritualidade pelo sucesso material. Ou seja, se aquilo está aumentando, está prosperando, é sinal de que Deus está abençoando.
A teologia da prosperidade ensina que bens materiais são sinais do favor de Deus. E olha, no Velho Testamento, a bênção de Deus estava assim ligado a bens materiais. Por isso que esse povo nunca está pregando no Novo Testamento. Você vai ver que sempre tem fogueira santa de Israel, não sei o que do Gideão, não sei o que de Jacó. Sempre eles estão pegando pontos do Velho Testamento e trazendo. Mas na antiga aliança, Deus condicionou visivelmente a bênção dele à conquista da terra, a praga não chegando na tenda. De certa forma, não está errado para aquele contexto e para aquele tempo, mas nós estamos na nova aliança. E não significa que Deus não possa nos abençoar hoje, porque lá em Provérbios diz que Deus fez o rico e o pobre. É Ele quem faz. Mas a ênfase que essas pessoas dão é tal que eles olham e dizem, não, mas se aquilo ali está indo... Ou até um misticismo, Senhor, o pastor foi lá ungir meu trabalho, foi lá ungir meu comércio, foi lá ungir não sei o quê, o carro, né, para que... A teologia da prosperidade ensina que bens materiais são sinais do favor de Deus, mas a Bíblia mostra que muitos servos fiéis morreram e sofreram com privações e perseguições. Hebreus 11, do 36 ao 38, cerrados ao meio, apedrejados, lançados em poço. Confie que Deus supre nossas necessidades, lembrando que Filipenses 4,19 Paulo fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas lembre-se de que a verdadeira riqueza está na comunhão com Cristo, e não na quantidade de bens que possuímos. A verdadeira riqueza está na comunhão com Cristo, e não na quantidade de bens que possuímos. Terceiro, valorizar líderes piedosos e rejeitar a idolatria religiosa. O culto ao líder e a ausência de correção dentro da igreja são sinais perigosos. Muitos falsos mestres buscam glória pessoal e enriquecimento e não a edificação do reino de Deus. Então, ore por seus líderes, demandem transparência, compromisso com santidade. A verdadeira liderança cristã se baseia no serviço e na fidelidade a Deus, e não na busca por reconhecimento e riquezas. E com isso, nós finalizamos o versículo 3. Se Deus permitir, na próxima nós vamos ver do 4 ao 9, os exemplos de juízo que esses falsos mestres não deixarão, ou não escaparão. Vamos orar. Senhor, purifica-nos. Como Davi fala, purifica-me com isso, pois serei puro. Ou como Jeremias fala, converta-nos a ti e seremos convertidos. Senhor, dá-nos urgência na seriedade das verdades que ditam ou que tocam a respeito do Senhor, da sua glória, das suas perfeições, dos seus atributos. Ajuda-nos a sermos firmes quando necessário. Ajuda-nos a termos uma palavra temperada com sal para trazer ao caminho correto aqueles que estão enveredando por caminhos tortuosos, e ajuda-nos a termos a espada desembainhada quando necessária para lutar e batalhar pela verdade que uma vez por todas foi entregue a todos os santos, Senhor. Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também leve cada um em segurança. Abençoe o Bruno que estará aqui hoje à noite, que o Senhor me abençoe lá com o pastor Mateus, trazendo uma palavra de encorajamento aos irmãos que têm passado por muitas lutas nesses últimos 2 anos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir.